Talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua família, na sua casa, na sua igreja, na empresa que você dirige ou que você participa. E muitas vezes nós não entendemos o princípio de unidade e o que esse princípio pode efetivamente acarretar nas nossas realidades. O que significa unidade? Unidade é uma ação coordenada de um grupo de pessoas em prol de um único objetivo. Isso não significa que dentro de uma unidade não possa haver diversidade. Então a diversidade de ideias, de pensamentos e de fala, ela é extremamente importante. Só que, com um detalhe, todas essas ideias, essas visões, esses pensamentos, essas falas, elas precisam ser alinhadas em uma única visão, em uma única ideia, em uma única fala. Isso é que é importante. Então, quando Paulo ele chega para os Coríntios, está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, no 10, 11 e 12 fala sobre isso, mas mais especificamente no 10, nos fala que ele ficou sabendo que havia dissensões lá na igreja de Coríntios, e ele rogava àquelas pessoas que eles tivessem uma única fala, uma única disposição mental e uma única visão. Porque alguns lá falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro, e outros falavam, eu sou de Jesus, que nem deveria estar nessa lista, porque ele é maior do que tudo, ele é o princípio, o meio e fim de todas as coisas. Mas a gente percebe que Paulo estava extremamente preocupado com aquela igreja, exatamente por quê? Porque havia divisões, e a divisão, conforme o ensinamento do próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 12, nos fala, um reino dividido fica arruinado, e uma casa ou uma cidade dividida, ela não subsistirá. Então é isso que está escrito lá no livro de Mateus capítulo 12. Então é importante que nós tenhamos um alinhamento de ideias, seja na igreja, seja na casa, seja na empresa, seja em qualquer instituição. Por quê? Porque a unidade, ela traz benefícios, como a falta de unidade traz peso. Então, quando a gente olha lá para o Salmo 133, no versículo 1, o salmista fala assim, quão bom e quão suável é que os irmãos vivam em união. Então, ele fala acerca da suavidade que é a união. E quando a gente muitas vezes chega dentro de uma casa, a gente percebe que aquela casa ela se encontra pesada. Você sabe o que significa isso? A falta de acordo. É exatamente o que Paulo falou, que havia lá na igreja de Corinto, dissensão. E dissensão significa falta de acordo, conflito, falta de alinhamento de ideias. Isso significa dissensão. Então, muitas vezes, quando a gente percebe um peso forte, seja num culto, seja numa família, seja no local que a gente entra, é a falta de acordo. Então o inimigo ele encontra espaço para trazer uma opressão por causa da divisão. A divisão não é boa, a divisão não agrada a Deus, a divisão agrada o inimigo. Aí você fala assim, mas como evitar isso? Através da sensatez, da moderação, através do equilíbrio. Quando a gente vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo aconselha aquela igreja da seguinte maneira. Ele diz assim, olha, afaste-se da amargura, da ira, da gritaria, da blasfêmia. E muitas vezes nós estamos dentro de uma discussão não interessados em resolver uma solução, mas em ganhar aquela discussão. O que efetivamente pode ser ruim, pode ser negativo. Então às vezes é melhor nós perdermos aquela discussão e ganharmos a solução do problema. E o que de fato acontece é que muitas vezes nós não queremos nos calar, nós queremos falar mais alto que o nosso oponente, vamos colocar assim. Sendo que a Bíblia nos fala, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19, seja prontos para ouvir e tardio para falar. Então, através disso, através dessa moderação, nós vamos alcançar a unidade. Isso é extremamente importante. Se a gente voltar lá para o Salmo 133, no versículo 3, no 1, ele fala da suavidade que a unidade proporciona. Lá no versículo 3 nos fala que ali, no meio da unidade,
o Senhor ordena a bênção. Então, a bênção vai vir sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua empresa, sobre a sua instituição, a partir do momento em que houver sincronismo de ideias. A partir do momento que haver sincronismo de visão, a partir do momento que houver sincronismo de fala, isso significa unidade. Para terminar, eu quero te dizer que Jesus, lá em João capítulo 17, ele orou ao Pai, dizendo: Pai, assim como eu e o Senhor somos um, importa que essa igreja seja uma. Para quê? Para que as pessoas do mundo, elas possam olhar para a unidade dessa igreja e possam crer no Senhor. Isso significa que a unidade, ela traz a credulidade por parte das pessoas do mundo. A partir do momento que nós estamos unidos, as pessoas vão crer. Então, nós precisamos entender isso. Tem algumas coisas que trabalham contra a unidade, como a inveja. O que é inveja? A inveja é o desejar o que é seu. Como o ciúme. O que é o ciúme? Não toca no que é meu. Como, por exemplo, o egoísmo. O que é o egoísmo? Egoísmo, eu quero tudo para mim. Como o egocentrismo, não funciona nada sem mim. Então, todas essas coisas que nos remetem ao eu, elas têm que sair das nossas vidas para que haja a unidade. A unidade é você ceder algumas vezes, algumas ideias, para que haja um acordo. Então, querido, quer ser abençoado? Quer que a sua família seja abençoada? Quer que a sua igreja seja abençoada? Procura fazer um programa de oração e jejum para que Deus possa promover a unidade aonde você estiver. E ali você vai ver uma coisa chamada êxito, que é o que a unidade nos proporciona. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te honrar e que o Senhor possa te dar grandes êxitos na sua vida para a honra e glória do nome dele. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.